Boa noite, Custódia, boa noite, Pernambuco. É um prazer imenso estar com vocês. Por aqui, meu amigo Vandelson, que vai fazer parte também deste programa, este programa que leva até você as notícias da Copa. Hoje nós vamos falar sobre atletas de futebol, sobre os craques da Copa do Mundo. Vandelson, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Esporte Show Custódia da Copa. Boa noite, Orlando, boa noite a todos aí, né? Estão assistindo aí esse programa. Prazer novamente estar de volta aqui, né? Pra gente falar aí de Copa do Mundo, né? Hoje mais especificamente sobre atleta destaques, né? Dessa Copa. Tem tido um alto nível aí. Chama a Copa dos Protagonistas, né? Que Isso. A galera de destaque está confirmando aí, está se confirmando e tendo alto desempenho. Realmente é uma Copa muito bem disputada. Essas Copas, de todas as Copas que eu assisti até hoje, Vandelson, para mim, na minha opinião, foi a melhor Copa que eu já assisti. Eu não sei você. Assim, eu acho que também houve umas mudanças, né, da FIFA que ajudou ao jogo, né? Porque o jogo tinha se tornado um pouco chato, né? Meio que o pessoal trapaceando, né? Então a FIFA implantou certas mudanças que fez com que tivesse mais bola rolando, que o jogo fosse mais jogado, né? E que a galera que gosta de catimbar, de atrapalhar o andamento da partida, não conseguisse, né? Então acho que isso também ajudou. Fora o nível, né, de Mbappé, Messi, essa turma que a gente sempre espera muito e eles têm confirmado aí na Copa. Verdade. Bom, estamos aqui apresentando para você mais um programa Custódia na Copa, através aqui do Esporte Show. Estou aqui com você, eu e Vandelson, vamos levar até você, né, algumas informações importantes, falar sobre os atletas. Então, meus amigos, minhas amigas do Facebook, é sempre um prazer estar contigo. Vamos começar agora falando sobre futebol. Vamos falar aqui sobre seleção brasileira, né? Começando aqui pelo craque Neymar. Ô, Vandelson, o que é que você acha? Neymar deveria ter começado jogando ou não? Como eu falei já da outra vez, a opinião sobre o Neymar é polêmica. Eu não teria levado, não por questões técnicas nem capacidade de jogar, mas porque eu acho que ele não tinha condição, como ele não teve, né, de disputar a Copa do Mundo. Mas já que você se propôs a levá-lo, então você é obrigado a colocá-lo no campo. Por quê? Porque você não tem jogadores, nenhum, um jogador de seleção que seja metade do nível, né, da capacidade que o Neymar tem de jogar bola. Então, você não pode levar o Neymar, ele está machucado, e tem dias que ele não jogava, mas após o momento que ele se recuperou, ele deveria iniciar, no meu modo de ver, deveria ter que iniciar jogando, para poder pegar ritmo, para poder ajudar a seleção. Porque se tinha alguém que podia ajudar a seleção, era o Neymar. Com certeza. O Neymar realmente é um jogador muito diferenciado. Eu acredito que se ele tivesse em campo, aquele pênalti ele teria batido. Então, é o que eu estou falando. Você tem Cristiano Ronaldo, você tem Messi, você tem jogadores, o próprio Modric, né? Modric, muito bom. Então, assim, jogadores já de uma idade avançada, que não estavam talvez no seu ápice físico, mas que foram para a Copa do Mundo e que eram protagonistas do seu time, iniciavam jogando. E que os outros jogadores sabiam disso e se desdobram em campo para poder compensar aquela parte física que ele não entrega, né? Então, a única seleção que levou o seu craque, não estando 100% fisicamente, que não utilizou, foi a seleção brasileira. Então, não deu para entender, porque você sabe que tem uma falta, tem um escanteio, teve o pênalti. Que, caras, como o nível dele ficou provado que teve o segundo pênalti e cobrou de forma excepcional, de que esses caras eles têm a capacidade de resolver os jogos em detalhes, que aí essa outra turma ainda não tem. É uma coisa que eu achei muito errado sobre o Neymar, como você acabou de frisar, né? Foi convocado, era para jogar. Se não foi convocado, se não fosse para jogar, não convocaria. Então, cara, eu acho muito errado, né? Falamos aqui sobre Neymar, que realmente o Neymar, dizem por aí que ele tem ainda vontade de jogar na seleção brasileira, quem sabe aí na Copa de 2030. O que é que você acha? Aí depende dele. O Neymar sempre foi um problema. O problema dele sempre foi ele mesmo, né? Ele sempre se dedicou muito mais a
Kings League, a festas, do que a se preparar para jogar futebol. Capacidade de jogar ele tem, acho que todo mundo, ninguém vai questionar isso. O Neymar está entre os 8, 10 maiores jogadores da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. A capacidade que ele tem para jogar bola é absurda. Mas ele precisa, hoje, principalmente, né, que o futebol exige, é muito físico, precisa estar bem fisicamente. Ele precisa condicionar. O Cristiano Ronaldo está com 41 anos, não tem mais a mesma capacidade física, mas ainda está preparado. O Messi está mostrando que tem condição de fazer isso. O único que não se preparou para isso foi ele. O Neymar, realmente. E também, se brincar, não brinque não, que o Messi, do jeito que ele vai aí, ele pode até jogar a Copa de 2030, hein? Com 43 anos. É possível. Porque a Argentina, além dele, né, entender isso e buscar se preparar para isso, a Argentina ela cria um modelo em torno dele, coisa que o Brasil não fez, que acho que deveria ter feito. Você deveria ter cuidado melhor do seu melhor jogador, do seu craque, e tentado trazer ele, motivá-lo para poder fazer parte de todo o processo, que ele não fez, né? Já tinha mais de ano que não jogava na seleção. E para ele chegar na Copa do Mundo se sentindo parte daquilo, empolgado e interessado em estar bem para poder contribuir. E o resto da seleção saber que vai ter que correr, alguém vai ter que correr mais um pouquinho, por conta que ele não tem mais essa condição física, né, para entregar. É verdade, Vandelson. Nós falamos aqui sobre o craque Neymar na Copa do Mundo. Bom, agora eu queria falar aqui sobre o pênalti que o Brasil perdeu. Porque tem muita gente que faz umas críticas e no futebol tem muitas exigências. E uma delas, você até não concordou comigo, a gente falando aqui nos bastidores, que é a questão também de sorte. De sorte, porque o Brasil, se a gente for fazer uma análise de Brasil e Noruega, a seleção brasileira, ela jogou bem, não jogou mal. Teve muitas oportunidades de ganhar o jogo. Nesse caso, assim, eu acredito que sorte também faz parte do esporte, né? Mas no caso do Brasil. Mas assim, no caso do Brasil, especificamente, não tratou de sorte, tratou de competência, de qualidade. Né? Você acha que foi falta de você não tinha nenhum cobrador com competência para fazer naquele momento. Porque, o Vinícius Júnior costuma perder pênaltis, perdeu vários pênaltis para o Real Madrid. Então, naquele momento dos 11, não tinha ninguém ali que era absolutamente capaz de pegar aquela bola e garantir que ia fazer. O Rafinha sempre cobrou, fez. Aí você tinha o Paquetá que perdeu, mas fazia a grande maioria. Você tinha o Neymar. E esses caras não estavam em campo. Então, naquele grupo não tinha ninguém capaz para isso. Aí você tem um lance, para mim, crucial, determinante, que é a entrada do Henrique com a bola enfiada de Vinícius Júnior, onde ele saiu. Poucos centroavantes dessas seleções que estão agora nas quartas perderia aquele gol. O Harry Kane não perdia, o Haaland não perdia, Vou lhe falar uma coisa aqui. Então, assim, eu acho que ali não foi sorte, foi competência, né? Romário com 100 anos não perdeu um pênalti daquele. Então, para mim, a derrota brasileira, ela passa pela competência, pelo alto nível de poder de fazer com que o Haaland tem, e pela incompetência e a falta de alguém para fazer gol na seleção brasileira, que não era uma coisa que a gente nova, a gente sabia. Ele optou por não levar um centroavante. O centroavante que ele optou por levar assistiu a Copa. Ele colocou contra o Marrocos na estreia, ele foi muito mal. E dali ele não existiu mais para a Copa do Mundo. Você não pode ignorar um jogador porque ele não foi bem numa partida contra uma seleção forte como o Marrocos. Verdade. Você poderia ter usado o Thiago. Verdade mesmo. Se você levou, tem que usar. Aí você não levou nada. Então por que não levou o Pedro? O Brasil não tinha um centroavante fazendo gol. Não. Todas as esperanças ficavam em Hendrick, que não é esse centroavante. Então, eu estou com você. Realmente, o Hendrick não é centroavante. O Pedro, que tinha condições de jogar, tinha condições de ir para a seleção e não foi levado. Foi levado dos jogadores do Flamengo, que o Pedro era bem melhor. Levou o Léo Pereira para ser auxiliado. Então, tipo assim, a seleção, e eu entendo por quê? Porque o Ancelotti ele não teve tempo para trabalhar e montar, fazer. Agora, se ele ficar, tem 4 anos. Então ele convocou, eu acho que mais naquela expectativa de indicação, de amizade, e aqueles caras que tinham mais casca, Danilo, Casemiro. Então eu acho que a seleção não foi completa. Ela tinha. Tanto é que você vê, ele disse que o Danilo era um cara que era mais profissional, que o Danilo já estava convocando a Copa do Mundo, era como se fosse alguém mais para participar, mas acabou tendo que ser titular da lateral direita, porque não tinha um lateral direito. Eu queria saber de você, Vandelson, porque o Brasil
isso já vem de muito tempo. Lateral direito é uma posição As duas, né? que realmente é complicada, né? Os outros jogadores melhores que nós tivemos foi o Roberto Carlos, que jogava demais, né? O Roberto Carlos era bom de bola. E também aquele que jogou no Fluminense agora há pouco, o Marcelo, né? Também jogava bem. E depois não apareceu mais laterais. Eu tenho uma opinião, né, sobre situações que no Brasil, né, que o brasileiro está passando. E está tendo dificuldade, eu relaciono muito a que a gente está querendo, a todo custo, transformar o futebol brasileiro em futebol europeu. E a gente, os jogadores saem muito jovens, vão para a Europa, e a Europa ela sempre se notabilizou por jogar em esquemas 3, 5, 2, 5, alguma coisa, isolando, tirando laterais. A Europa se usa muito alas. E se você olhar, a gente tem muitos jogadores com essa característica, né, de ala. Jogadores que são mais ofensivos do que defensivos. Eu sei, defende. Então a gente não está formando mais laterais, a gente está formando alas. Verdade. Entendeu? Então acho que eles querem imitar a Europa. Não, o Brasil querendo imitar a Europa. E uma coisa que você tocou num assunto muito importante, que eu venho vendo isso há muito tempo, é que o futebol brasileiro não é mais o futebol brasileiro como era antes. O futebol brasileiro não tem mais aqueles talentos, aquele jogador que joga com força de vontade, como jogava com raça. A gente tinha volantes bons como Dunga e outros volantes por aí. E o futebol brasileiro mudou muito quando eles quiseram imitar o futebol europeu. Eu estava esses dias falando com o menino, falando sobre isso. Deixa eu pegar uma coisa assim. Quantas Copas do Mundo o Brasil tem? 5. Quantas Copas do Mundo a Argentina tem? 3, né? Então, o que acontece? O futebol sul-americano sempre foi formado basicamente por individualidade, ginga, por esse tipo de jogo. Mas, mesmo ganhando 5 Copas do Mundo, alguém teve a brilhante ideia de que do nada você tem que mudar tudo e passar a jogar como europeu. Mas aí eu acho onde está o erro, porque se o Brasil, quando jogava o futebol brasileiro, conquistou 5 Copas do Mundo... Porque você tem que mudar. Não muda nada, não era para mudar. Alguém que está perdendo. Não era para mudar. Eu não sei se você concorda, um time que jogar o estilo da seleção brasileira naquele tempo. Naquele tempo era Flamengo, Grêmio, os times que jogavam de uma raça, rapaz, que só você vendo, chegava a ganhar Libertadores, campeões mundial, né? E as seleções brasileiras boas, toda vez que era formada uma seleção, mesmo não ganhando Copa do Mundo, mas era uma seleção boa. E hoje a gente não vê isso no futebol brasileiro, principalmente na seleção brasileira. Isso já foi discutido, não é ideia minha, já tem outras pessoas mais importantes que eu, que já debateram esse assunto. Tem treinadores famosos aí, que já colocaram isso, não dá para você entrar nessa linha. É preciso que você coloque primeiro, você muda a estrutura da CBF, você coloca pessoas lá que tenham a capacidade de entender como é o futebol brasileiro, para colocar alguém lá que consiga implementar isso. Porque se não fizer isso, o Brasil, eu acredito que não ganha mais o Copa do Mundo. Porque quando você tem jogadores com características individuais, de drible, de ginga, e você quer implantar nesses jogadores físico, força, tática, você vai sempre chegar no resultado que a gente está chegando. Perdendo, por quê? Porque os europeus são melhores. O Brasil, novamente, é eliminado por uma seleção europeia e não ganha de um europeu no Copa do Mundo, sem nem há quanto tempo. Porque está querendo jogar como eles. Então, se eu vou jogar como europeu, e eles já jogam assim a vida toda, eles vão levar vantagem sobre mim. Quando eu ganhei deles, jogando como o meu estilo, jogando como eu sei jogar. Então, eu acho que precisa ser revisto isso, precisa se reestruturar a seleção para esses 4 anos, mas partindo desse princípio. Senão, novamente, a gente vai para a Copa do Mundo passar vergonha. Isso é verdade. Bem, meus amigos, vamos aqui ao intervalo comercial, volto já já. Mega Link, muito mais qualidade em assistência técnica e muito mais para você. O atendimento é ótimo. Vai lá na Avenida Germano de Souza Lima, no bairro da Redenção, aqui em Custódia. A Mega Link realmente faz a diferença. É boa demais. Então procure Mega Link
Na hora que você precisar de internet, a Megalink está aí. Megalink, qualidade e muito mais competência para você. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá precisando de medicamentos? Você encontra em Nefarma Medicamentos, o endereço da saúde. Nefarma Medicamentos, lhe atende de segunda a sábado, de 7 às 19 horas. Meu amigo, aqui em Custódia tem Nefarma, a farmácia mais popular do sertão pernambucano. Praça Padre Leão, 168, Centro de Custódia. Mercadão Que Bom. Aqui a diferença está no preço, no atendimento e na qualidade dos produtos. Tem os melhores produtos do Brasil. Vem para o Que Bom, que eu tenho certeza que você vai gostar. O Que Bom fica na Avenida Manuel Borba, 127, no centro de Custódia. Vem para o Que Bom. Aqui tem muito mais economia para você. Eita, Coxinha, eu tô numa bronca tão grande. Tô precisando de um advogado, Coxinha. Quem é que você me indica? Ah, Doquinha, se preocupe não, que eu tenho um amigo. Pense no advogado. Esse eu conheço há muitos anos. É uma capacidade. É o Dr. Jânio Queiroz. Lembra dele não? Lembro sim. Pois é, o Dr. Jânio Queiroz não tem o que tesourar. O homem sabe tudo. Você pode jogar a Constituição pra cima, Código Penal, Código Civil. Na página que cair, ele entende tudo. É ou não é, Doquinha? É assim, Coxinha. Aliás, Dr. Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado. Era pra ser juiz. Juiz não. Ministro da Justiça. Aliás, era pra estar na ONU, resolvendo problemas internacionais. É ou não é, Doquinha? Abraço, meu querido advogado Jânio Queiroz. Um caminhão carregado de habeas corpus. Você não tem o que tesourar. É ou não é, Doquinha? É assim, Coxinha. Muito bem, meu povo, olha nós aqui de novo. Vamos lá, vamos juntinho, vem pra cá, vem curtir o programa Esporte Show, hoje Custódia na Copa, com a apresentação de José Orlando e Vandelson Alves, o flamenguista doente, porque quem torce pelo Flamengo realmente tem alguma doencinha, né? É verdade, meu Deus? Não. Cara, eu tô brincando. Você sabe. Eu tenho dois irmãos que são flamenguistas, né? E vocês sabem o que eu sou. Eu não vou nem falar porque eu sou o melhor do Brasil. Melhor do Rio, melhor do Brasil. Não é verdade, meu Deus? Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui de volta para falar sobre Copa do Mundo, os jogadores, os craques da Copa. Ainda falando sobre seleção brasileira que perdeu para a Noruega com 2 gols desse aí. Vandelson, comenta aí. Um jogo com a Noruega é um jogo. Eu particularmente já esperava que o jogo fosse dessa forma, que o Brasil se não fosse dominante, porque o estilo da Ancelotti dominar o jogo. Né? Então o Brasil, times de Ancelotti, eles sempre jogam a linha baixa, né? Buscando a opção de contra-ataques, né? Que ele usa sempre pontas, né? Com 2 atacantes, quando usa 2 atacantes rápidos para poder contra-atacar. Usa um meio esquerda, um meio direita, também geralmente rápido. O Brasil começou até bem, né? Sofreu um gol ali de início, assustou, mas estava impedido. Depois conseguiu até jogar bem, criou oportunidades, teve um pênalti, né? E foi bem no jogo. O problema é que do outro lado tinha esse rapaz, né? Que a gente já claramente todo mundo sabe do potencial dele, não é à toa que bom de bola, hein? Tem mais gols do que jogos, né? Na seleção. Então a gente sabia que quando a bola chegasse, se chegasse nele, ele seria fatal. E aí o Brasil teve suas oportunidades, não teve competência para fazer, e aí do outro lado sobrou competência, né? Quando chegou no pé do ralo, né? Uma na cabeça, outra no pé, guardou e resolveu o jogo. Fácil demais. Falar nesse grande jogador que fez 2 golaços, eu vejo aí na internet a falta de consideração com o jogador brasileiro, principalmente com o goleiro Alisson, que para mim foi o melhor da partida jogando pelo Brasil, e os 2 gols que tomou não foi falha dele. Tem gente que ainda quer colocar que o chute foi cruzado, mas isso é impossível. O Alisson fez para mim uma Copa muito correta, né? Não vi nenhuma
nada que possa falar e criticar, não. Como a carreira dele é uma carreira correta. Ele ganhou vários títulos pela... Não, mas ídolo lá. Os gols que ele tomou contra a Não, Noruega foi tudo difícil, impossível ali de tirar. Também no crucifico o Gabriel Magalhães, ali foi mais questão de conjuntura do time, né? O cara teve todo o espaço do mundo para cruzar a bola e a bola veio. A feição para um atacante, que como eu falei, é um atacante fatal, ele é mortal. Se der espaço, se deixar aquela bola flutuando na área como aconteceu ali, ele vai conseguir ganhar porque ele é muito forte, ele é muito rápido. Ele une duas coisas que centroavante geralmente é difícil ter. Ele é muito grande e forte e ele é rápido, né? Porque geralmente o cara quando é grande assim, ele é um pouco lento, né? É outra posição que no Brasil quase não existe mais centroavantes bons, né? Bons como tinha antigamente, tinha um Careca, tinha o Roberto Dinamite, um Reinaldo, eram muitos jogadores que realmente eram diferenciados. E hoje não aparecem esses grandes nomes. Tinha Romário, que foi um rei, né? Tem também o Ronaldinho Gaúcho também jogava como atacante. O Ronaldo, isso aí sem dúvida é um grande craque que nós tivemos aí, né? Na última Copa do Mundo em que o Brasil ganhou em 2002. Voltamos àquele velho problema, né? que eu já toquei, né? Que pra mim sim, mas aí a gente está falando aqui. Isso, aí o que acontece? Você começa que a seleção jogou como? Um falso 9. Então, quando você já usa essa palavra, você já quer dizer que não existe mais nome. Não existe mais nome. Então, você está usando um cara que não é dali, daquela posição, e aí você deixou o Igor Thiago assistindo a Copa, você deixou o Pedro, você deixou o Caio Jorge no Cruzeiro, você deixou vários centroavantes que o Brasil tem bons de gols, não sei se iriam fazer gol, se ia dar certo, isso aí. Para levar um cara para improvisar de 9, que foi o Matheus Cunha. Isso. O jogador Caio Jorge jogando muito no Campeonato Brasileiro e não foi chamado. O meia do Cruzeiro. Então, tipo assim, é o que eu estou falando, eu não posso criticar o Ancelotti nessas situações, porque o Ancelotti ele não teve tempo para trabalhar, ele não conseguiu ter tempo para analisar isso, né? Mas o Pedro ele conhecia. O Pedro voltou de lesão, mas já estava jogando bem, estava se recuperando. Ele levou o Neymar para se recuperar, porque o Pedro já estava recuperado. Então, um erro. A gente está tentando criar maneiras de jogar e estilizar o futebol brasileiro para sistemas e para maneiras de jogar de futebol europeu. Só que eu volto a dizer, você esbarra em uma situação que a Europa já joga assim a vida toda. Então você vai competir copiando algo de alguém que já sabe fazer aquilo. Você vai estar em desvantagem. Bom, continuando aqui com o programa, falando ainda sobre seleção brasileira, Vini Júnior. Fala aí sobre Vini Júnior. Craque ou pode ser um destaque nas próximas Copas do Mundo? Não sei. Fala aí, você... como flamenguista, eu sou suspeito, porque o pessoal sempre diz que eu falo porque saiu do Flamengo. Não, eu acho que o Vinícius Júnior é um grande jogador, ele não é excepcional, você não pode estar comparando ele, no meu entendimento, a jogadores como Ronaldo Fenômeno, como Ronaldo. Mas da seleção hoje, tirando o Neymar, ele é o craque, né? Ele é um cara diferenciado. Ele já fez uma Copa do Mundo, para mim, em alto nível. Entendeu? Ele chamou a responsabilidade dentro do que dava para ele fazer e fez. Se você pegar o próprio jogo da Noruega, o passe, né, para o Hendrick, que poderia ter saído do gol, é dele, né? O gol com o Marrocos, que quando o Brasil estava nas portas ali sofrendo, ele foi totalmente na jogada dele e fez o gol. Entendeu? Então, para mim, ele é um grande jogador, um jogador excepcional, e que fez uma Copa do Mundo boa, né, de alto nível, que provavelmente com mais experiente, com mais cancha, com mais tempo de trabalho com o Ancelotti, com quem ele até se dá bem, eu acho que ele vai chegar na outra Copa e vai ter um desempenho ainda melhor. Eu acredito, né? E eu acredito também nos jovens, como o Hendrick e o Ryan, que é o craque seu mais preferido. O que eu falei, tipo assim, o Hendrick, a primeira coisa que ele tem que tentar tirar dele é o que foi criado em cima dele, né? De que ele é um cara excepcional, que comparando ele ao Fenômeno, por exemplo, e de que ele vai resolver os problemas da seleção brasileira. Eu acho que ele tem que tirar isso, porque ele sofreu já com isso no jogo com a Noruega, porque ele entrou bem quando ele fez uma função que era mais próxima da dele. Ele foi bem, teve a chance lá, perdeu o gol, mas continuou tentando, criando, finalizando.
Aí depois o Ancelotti não deu para entender a mexida, né? Ele colocou o Neymar e tirou o Ryan, que era o melhor do Brasil no campo ali, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. E com isso ele jogou o Endrick para fazer a do Ryan. Então o Endrick, todo mundo sabe, não marca. Então, como também ele não sabe jogar ali, caindo para o lado, né? Então ele caiu de desempenho drasticamente. Então, mas tem muito potencial e a base tem tudo para na próxima Copa já estar mais experiente, estar melhor e ajudar o Brasil. O Ryan, como eu falei, para mim foi a sensação. Se tiver alguém que você pode considerar como revelação do Brasil, né, jovem, para mim foi ele. Ele não, dentro da Copa do Mundo, desde que ele entrou, ele não teve medo, se impôs, né, jogou criando, cumprindo funções, e principalmente, né, funções táticas, né, da parte tática. Enquanto ele esteve em campo, você pode observar que os espaços quase não existiram daquele lado do Danilo. Por quê? Porque ele descia para fazer a marcação junto com o Danilo. Fechava os espaços. Várias vezes ele roubou a bola, partiu em velocidade. Quando ele saiu, aí começou. O Danilo já mais cansado, já mais velho, né? Começou a aparecer os espaços e foi até de lá que saiu o cruzamento lá para o primeiro gol. Então eu acho que dos dois, para mim, quem fez a melhor Copa foi o Ryan. Muito bem. Mas eu acredito que os dois, na próxima Copa, serão as grandes atrações da seleção brasileira. Bom, meus amigos, estamos aqui apresentando esse programa para você. Depois dos comerciais eu volto e vamos trazer aqui, vamos falar sobre os grandes destaques da Copa do Mundo. Tem alguns jogadores aqui que eu esqueci de colocar no programa, mas a gente toca no assunto. Vamos lá agora aos comerciais, eu volto já, sai daí não, que está muito bom. Consistente, cremoso, levemente adocicado e vem numa embalagem econômica. Economia? Que economia o quê? Eu quero botar mais e mais ketchup. Economia pro bolso, seu cabecinha de folha. Ih, olha ele, vou te deixar de molho. Você tá muito verdinho. Tá faltando maturidade, hein? Bota mais ketchup. Bota mais tampa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar aqui sobre Marquisa Avícola. Pois é, Marquisa Avícola. Lá você encontra o melhor frango abatido da cidade. Também tem linguiça de várias marcas no mercado e tem ovos de primeira qualidade. Tem muito mais para você na Marquisa. Vai lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Marquisa Avícola, entre em contato 879-9931-7369 ou você liga 879-9616-5030. Marquisa Avícola fica na Avenida João Veríssimo, Centro de Custódia. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tá tudo bem com vocês? Que beleza, né? Olha, vamos falar aqui agora sobre o frigorífico Padre Cícero, que tem a melhor carne bovina da região. Aqui você encontra picanha, contra filé, alcatra, paleta, ponta de agulha, costela e muito mais. Localizado a Rua Doutor Braga Rocha, 108, no centro de Vitória. A organização é de Alex e Keila. Ligue 879-8101-7232. Pois é, Padre Cícero, o melhor frigorífico da região. Vem pra cá, em Custódia você encontra a melhor carne bovina da região. Vem pra cá. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tá tudo bem com vocês? Que beleza! Vamos falar aqui agora sobre queijo Vitória. O melhor queijo da região é aqui. Aqui em Custódia tem queijos Vitória. Menino, vem pra cá, vem experimentar o melhor queijo da região. Queijo Vitória. O queijo Vitória você encontra queijo de manteiga, com raspa ou sem raspa, encontra o queijo coalho, manteiga e carne suína. É só falar com o nosso amigo irmão Orlando. Rua
da Rua José Estrela, 308, no centro de Custódia. Atende também a domicílio. Você entra em contato no 879-9611-2602. Falei aqui para você sobre o queijo Vitória, o melhor queijo da região. MD, Mercadinho da Veta. Mercadinho da Veta, você encontra muita coisa boa. Excelente atendimento, ótimos preços, vende esquivas de cereais e também rações para animais com os preços muito bons. Vai lá para você ver. Mercadinho da Veta, na Avenida Germano de Souza Lima, no bairro da Redenção, aqui em Custódia. Um grande abraço, vai lá que eu tenho certeza que você vai. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tá tudo bem com vocês? Bom demais estar contigo. Vou falar aqui agora sobre a Multicel. Na Multicel você encontra celular iPhone lacrado com um ano de garantia. Isso mesmo, menino, vai lá pra você ver, realmente demais. Vendas no atacado e no varejo dos melhores celulares da Tchau. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Preços muito bom, tá? Na Multicel você também encontra câmera Wi-Fi, você encontra também, olha só, UniTV 8K Ultra HD, com mais de 300 canais, com preço também muito bom. Multicel, menino. Na Multicel você também encontra caixa de som. E falar em som, você também encontra fones de ouvido de diversas marcas na Multicel. Menino, vai lá e você também encontra aí o relógio Smart, o melhor relógio do momento, preço imperdível. Vai lá na Multicel. Na Multicel você encontra tudo isso e muito mais. Multicel, Rua Tenente Moura, no centro de Custódia. Tenente Moura, 552, Custódia, Pernambuco. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 879-8110-1240. Vai na Multicel, tenho certeza que você vai gostar. Multicel, aqui na cidade de Custódia. É show de bola, é show de vendas. Multicel, o melhor lugar para você comprar o seu aparelho de telefone e outras coisas mais. Vai lá, Multicel é show! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Falar aqui agora sobre Fortuna Rações, que tem as melhores rações do Brasil. Lá você encontra rações para gatos, rações para cachorros e também para gatos e muito mais. Fortuna Rações fica localizado na Avenida Dr. Manuel Borba, 193, Centro de Custódia. Ligue 879-9922-1859. O zap é 98805-0047. Fortuna Rações é com o nosso amigo Júlio Fortuna. Rações para animais de pequeno e grande porte você encontra aqui. Vem pra cá, vem pra Fortuna Rações. Amigos, estamos aqui de volta novamente. É bom demais estar contigo. Manda aqui um alô, um abraço ao Márcio Gleick aí na Várzea Grande, também ao Gleick, ao Bruno, todos vocês aí, aquele abraço do José Orlando. Tá aqui o Bandelso também assistindo o jogo. Ô Márcio, você que tá aí na Várzea Grande, esse camarada aqui, ó, é igual a você, é flamenguista, é doente também, nunca vi esse doente, e enche o saco. Chego lá no comércio dele, ele tá com a camisa do Flamengo, né? E eu peço para trazer a camisa para casa para passar o pano de chão da casa, né? Bandelso? Não, pode não. Eita, Bandelso. Márcio também, o Marcos Cleito, que é flamenguista também, que mora aí no Goiás, Santa Rita do Araguaia, está se recuperando aí, graças a Deus, né? Alô, doutor Jânio Queiroz aí do Maranhão, lá em São Luís, também se recuperando.
doutor Jânio Queiroz, que estava também um pouco doente, mas está melhor, né? Vamos lá, o doutor Jânio Queiroz é rubro-negro, mas não é Flamengo, é esporte, né? Eita, menino! Já não dá com o Flamengo, né? Bom, vamos falar aqui sobre os craques da Copa do Mundo. Você viu aí quem vai jogar de frente a frente? Olha só, olha aí o Vandelos. O que é que você acha desses dois peladeiros? Aí são um craque de verdade, né? É verdade, estou falando peladeiro na brincadeira. Você tem o Harry Kane, que eu acho que é um jogador mais completo do que o Haaland, né? Ele joga de 9 como se fosse um 10, né? Ele consegue jogar ali no meio, criando jogada. E você tem o Haaland, que é o máximo do que você pode dizer de atacante e definidor, né? A bola cai no pé dele, cai na cabeça, ele faz gol de tudo que é forma, é muito forte. Então, assim, é um jogo que vai passar, acho que, a definição por esses caras. Por um pelo outro, eu acho. Mas, na sua opinião, quem ganha? Inglaterra? Eu acho, assim, eu me enganei com o Brasil, porque Noruega. Eu pensei que o Brasil ganhasse a Noruega até de forma fácil. O Brasil acabou tomando quase 2-0, 2-1. Certo. Eu acho que a Inglaterra é um time mais completo. Eu acho que a Inglaterra leva um favoritismo aí. Pode levar o favoritismo, mas você está vendo que é a Copa das Surpresas. Certo? Pois é. Eu acho que se a Noruega passar, pode chegar a ser campeã, hein? Você não pode menosprezar uma equipe, né, como a da Noruega, que foi a equipe que mais fez gol na eliminatória europeia, né? Fez a melhor campanha da eliminatória. E que tem um cara que tem mais gols do que jogos pela sua seleção. Né? Verdade. Pois é. Tá aí Inglaterra e Noruega. Não é bem um clássico mundial, né? Mas realmente, do jeito que está acontecendo nessa Copa. Alô, Maria Neumann, está aí curtindo o nosso programa, ela disse que a Inglaterra ganha, né? Eu acho que, assim, analisando de forma técnica, a Inglaterra, para mim, é mais completa, leva um favoritismo. Mas, Copa do Mundo, você viu, né? Congo, Cabo Verde, a Suíça, né? Que tirou a Colômbia. É verdade. O próprio Egito, que quase tira a Argentina. Então, a gente está vendo que não existe favoritismo em Copa do Mundo. Existe jogar e quem tem determinação, vontade ali, coisa que faltou. Porque o Brasil O que você achou? O que é que você achou de Brasil? Não, Brasil não, rapaz. O Brasil nem jogar mais não vai. O que é que você achou de Argentina e Egito? Que jogão, hein? Em que o Egito 2-0. É pena que o pessoal levou para o outro lado, né? Pegou um discurso aí, uma falácia de que o jogo foi manchado, né, por arbitragem, porque as pessoas têm sempre que justificar algumas situações. Às vezes você quer justificar o que você quer em arbitragem. Para mim foi um grande jogo. A Egito foi, boa parte ali, surpreendeu a Argentina, jogando até melhor, né? Conseguiu abrir 2-0, quase abrir 3-0, né? Se aquele gol não é anulado. Mas que você tem uma seleção do outro lado, uma seleção que é a atual campeã do mundo, né? Uma seleção formada com jogadores de alto nível, que liderada por um cara que é o melhor jogador da história após Pelé, né? Não tem dúvida sobre isso. Então, você vê uma seleção que buscou ali forças, ninguém sabe de onde, para reverter um resultado. Né? Um resultado de 2-0, faltando o quê? 12, 13 minutos ali. Faltava nos acréscimos botar 20 minutos, né? E você buscar 3 gols da forma que a gente. Faltava 15 minutos para terminar o jogo. Isso, aí você buscar uma virada como a Argentina buscou é histórico. Tem a polêmica de isso, aquilo, que muitos gostam de polemizar. No meu modo de ver, o que prevaleceu a equipe da Argentina, que não desistiu nunca, né? E que jogou muito bola. É verdade. Agora, uma pessoa que concorda com você plenamente é o Márcio Gley, que é meu irmão lá em Vaza Grande. Ele já falou isso por trás dos bastidores, a gente já conversamos aqui pelo celular, e ele disse que a Argentina é o time mais forte que tem, que pode ser campeã, que é a melhor seleção, e quem tem Messi faz a diferença, igual a você. Agora que eu acho, na minha opinião, que a arbitragem
puxou muito para a Argentina. Sempre acontece isso de os árbitros puxam para a Argentina, para a Espanha, para a França, para essas seleções que são favoritas. Bom, mas aí cada um tem sua visão, né? Sim, fica claro de que a benevolência e e o deixar aquela dúvida, o árbitro sempre foi argentino. Mas o que eu vejo para poder eu colocar o resultado de uma partida na conta de uma arbitragem, quando ela interfere diretamente no resultado do jogo. E para mim ela não interferiu. O lance do gol anulado, para mim, no meu modo de ver, humildemente, um pisão no pé daquela forma é falta. O lance que o pessoal fala do Salah, né? Eu acho que ele, primeiramente, o cara tira a bola dele, depois há um encontro dos dois pés e o Salah está cansado. Eu vejo assim uma falha muito grande. Esse negócio de VAR, porque a demora que é para ser concluído um lance, né? Um lance que foi lá atrás ainda e tal, eu acho muito demorado, que era para ser feito isso aí na hora que acontece. O que acontece é complicado. O grande problema é o protocolo, que você pode questionar que esteja errado. Por exemplo, o VAR teve acesso à imagem de imediato. Então, quando o cara pisou no pé, fez a falta que a jogada seguiu, ele poderia ter comunicado ao árbitro para parar a jogada, porque já estava parecendo que ia sair um gol. Para não gerar tantos problemas, porque aconteceu a falta, a jogada seguiu, houve trocas de passes, mas não houve troca de posse. Por quê? O que é que eles falam? O protocolo diz, se houver troca de posse da bola, aí não poderia voltar lá atrás para marcar. Se a Argentina tem a posse da bola e ela perde a posse da bola e o Egito faz o gol, aquela falta ela seria ignorada. Mas não houve troca de posse. Aquela falta deu origem à jogada que combinou com o contra-ataque e gol. Então, o protocolo, mas o que eu quero dizer a você cumpriu a função dele, né? Quero dizer aqui sobre esse negócio de espera. Você vê que um auxiliar de linha, ele dá um impedimento depois da jogada, depois do gol acontecido, tal, tudo. Quer dizer, isso é fazer o cara de besta, o jogador que está ali, fez o gol, está comemorando, achando que foi gol de verdade e tal, e de repente, eu acho muito errado isso aí. Esses dias, até naquele gol que teve, não lembro o jogo, mas teve um cara anulou por um detalhezinho, tipo, fio do cabelo. Acho que foi da Argentina, né? Não, foi da Croácia, Portugal. Aquele cabelo. E eu falei, eu digo, a tecnologia, ela veio para ajudar. Só que todo mundo sabia que quando a tecnologia acabar, você tiraria a emoção, você tiraria a graça do jogo. Que é justamente isso. Por quê? Porque você não tem como ter um protocolo diferente. Você não pode marcar o impedimento, o bandeira, por quê? Porque se ele errar, você parou a jogada. Então, infelizmente, o protocolo só tem como ser dessa forma. A jogada prosseguir e após a revisão das imagens, anular o gol e marcar o impedimento. Então a tecnologia, ela, no semiautomático, que eu acho que eles vão avançar mais, vai chegar um ponto de que vai ser marcado um momento, entendeu? Quando o cara lançar, o bandeirinha vai ter alguma maneira dele receber uma mensagem para ele levantar. Então eu acho que o bandeirinha vai ser tipo mecanizado, ele vai ser um instrumento que a tecnologia, através da tecnologia, ele vai marcar de imediato, para poder voltar ao futebol ter graça. Porque realmente fica sem graça, né? Fica bem sem graça. Eu acho sem graça. Marcar uma falta, um impedimento, depois do lance acontecido. Tá tirando a emoção, acontece, né? Aí o cara tá comemorando lá e é muita demora também. O semiautomático já foi um avanço nesse sentido, que a FIFA falou que ela estava perdendo, né? Estava tirando o gol, estava tirando o grito de gol. E a FIFA queria de volta o grito de gol do narrador. Entendeu? Então, porque muitos narradores já não estavam quase nem narrando mais gols, porque eles esperavam o protocolo para depois narrar. Até o narrador se perde com isso aí. Bom, manda aqui um alô, um abraço, meu amigo Índio. Esse já é diferente. Esse é torcedor do Botafogo, hein? Do Botafogo do Rio, nosso amigo Índio. Está aí curtindo o nosso programa também. Valeu, Índio, tudo de bom para você. Também nosso amigo Antônio Jerônimo e Leninha, sua esposa Leninha, lá em Patos, na Paraíba. Está sempre ligadinho com a gente aqui. O locutor de Afogados, nosso amigo Damião, também está sempre ligado.
Cisernando Siqueira, um abraço. Vamos estar lá em Maravilha, se Deus quiser, tá? Bom, vamos continuar aqui falando, estamos chegando já no finalzinho do programa, e vamos falar, o Márcio Gley, que diz que o Messi é o gênio, deixa eu ver o que ele diz aqui, o gênio de todos os tempos. Eu acho que o Pelé foi melhor do que o Messi. O Messi foi depois do Pelé. Né? Eu já tive esses embates, porque o que acontece? Você tem muito problema com a meninada. Eu tenho um time, e esse time é mais de meninos, 18, 16, 17 anos. Então eles, claro, que vão ter a imagem e eles acompanham o Messi. Então eles não aceitam que eu fale, né? Que eu coloque que o Pelé foi acima do Messi. E eu justifico falando o seguinte, o Pelé, em 58, da estreia dele pela Copa do Mundo, pela seleção brasileira, sempre na final, né? Inclusive, sempre campeão do mundo, ele já de cara faz um gol, e um dos gols ele dá um chapéu e bate no canto. Lá, 58. E aquilo assombrou o mundo. Por quê? Porque era um tipo de jogo que as pessoas não conheciam. Isso. Que inclusive o técnico da seleção brasileira daquela época, que não era brasileiro, ele tinha proibido o próprio Pelé de fazer, entendeu? Aquele tipo de jogo. Porque ele dizia que isso era macaquice, que isso não tinha lógica. Não existia, não era futebol. Então o Pelé, ele veio para modificar e para criar uma forma de jogar futebol. Isso. Então isso acho que ninguém nunca vai superar. Se É você difícil. tem um vídeo que circula na internet que sempre fala assim, tudo que você vê no futebol hoje, o Pelé já fez. O Pelé criou elástico, caneta. Então eu vejo dessa forma. Então por isso que eu acho que o Pelé é o maior de todos e nunca vai se superar. Agora, realmente, no meu modo de ver, ninguém conseguiu jogar futebol do nível que joga o tal do Messi. Infelizmente é argentino, né? Mas ele joga bola, o controle de bola dele, a forma como ele controla a bola, a forma como ele coloca a bola onde ele quer. Então ele é um jogador quase que completo. Eu acho ele completo. Então, mas eu acho ele muito mais completo do que o Cristiano Ronaldo. Não, as pessoas compararam durante muito tempo, né? Eu dizia sempre, não tem comparação. O Cristiano Ronaldo é um grande jogador que treina muito, se dedica muito e se tornou um grande atleta. O Messi não, o Messi é gênio, o Messi é craque. Verdade. Tem o que não tem aos outros, que é o dom. Ele já nasceu com ele. Eu quero aqui falar sobre seleção brasileira, voltando bem rapidinho. Seleção brasileira jogou contra a Noruega e perdeu. Nosso amigo, que é um grande comentarista, o Vandelso, fala que teve incompetência e tudo, mas teve a falta de sorte também. E o brasileiro tem que ver que o Brasil já não é mais aquele time de antigamente. O futebol mundial, aliás, o mundo aprendeu a jogar futebol. E essa Copa foi um exemplo disso. Você vê Cabo Verde, você vê aí outras seleções que deram trabalho, como o Egito deu trabalho para a Argentina, muitas seleções boas, Vandelson. Então isso mostra que o futebol está nivelado em termos assim, mundial, né? Em termos de mundo, futebol está muito nivelado. E também é outra situação que eu sempre converso com os meninos. Falo para eles, qual o problema do brasileiro? É que hoje o brasileiro ou não entende, ou talvez ele não queira aceitar, que a gente não tem mais a melhor seleção do mundo. A gente não tem mais os melhores jogadores do mundo. O melhor jogador do mundo é argentino. Entendeu? E o segundo melhor é francês. Isso. Entendeu? Então, assim, já foi do tempo que você tinha 3 jogadores na seleção brasileira que eram os 3 melhores do mundo. Você viu a seleção brasileira ser campeão quantas vezes? Eu vi assistindo ao vivo, sim, pela TV, claro, só em 94 e 2002, né? 94 e 2002, mas você, eu acho que tem mais um pouco de idade, acho que você já mas na época eu não tinha acesso, você sabe que era muito escasso, era muito difícil ter acesso. Eu estou entendendo, mas então, Copa de 70 eu não assisti. Não, 70 não assisti também. Não, agora a Copa do Mundo eu assisti outra. Mas agora, eu, na minha opinião, a Copa que eu vi, a melhor Copa, o melhor time que o Brasil tinha, e não foi campeão injustamente, por falta de sorte, foi de 82, tinha uma seleção. Eu lembro vagamente que eu sou de 78, então eu tinha 4 anos, mas eu lembro da época que a gente morava no Carvalho e o pessoal assistia tudo na TV, que só uma pessoa tinha acesso. Eu lembro das pessoas chateadas e lembro de alguns repiques. A de 86 já com a memória mais graduada. Mas, assim, eu como sou estudioso de futebol, eu assisto vídeo e conheço, procuro aprender muito sobre futebol, isso para mim também. Eu acho que talvez
haja um embate aí entre 70, né, que é o esquadrão, e a de 82, para ver qual foi a das duas melhores seleções. Eu achei melhor. Mas 82 tinha muito craque, né? Cada posição é craque. Né? Você vê hoje, o Neymar não ganhou nenhuma Copa, e é craque. O Zico também era um craque. O Zico era um bom jogador. Mas não ganhou a Copa do Mundo, e muita gente fala nisso. Mas o pessoal acha que a maior crítica ao Zico, eu como flamenguista, eu importo isso, é por conta da geração. Né? Neymar ele não tem esse peso, né? Neymar não teve, muita gente disse, Neymar não teve ajuda. E realmente, se você pegar as Copas do Mundo de Neymar, a de 14, a de 22, entendeu? Então, tipo assim, ele era quase que sozinho, né? Em questão de nível elevado. Já Zico não, Zico pegou a melhor geração. Zico já pegou um sol. Era a melhor geração. Só que aí entra aquilo que eu falei com você, por isso que eu digo que também conta só. Se você pegar a 82, se pegar 86, né? Você vê que também o Brasil não levou muita sorte. Porque em 82 o Brasil na primeira fase fez 14 gols. O Brasil massacrou os adversários. O Brasil esculachou a Argentina, metendo 3-1 com o Maradona e tudo. Isso, é verdade. Mas chegou lá num jogo específico contra a Itália, um cara que não jogava nada, meteu 3 gols e ganhou o Brasil. Soltaram ele estava preso. Então, é complicado. E ele fez 3 gols nesse jogo, não estava no jogo. Quando tem de perder. É o que eu falo. Então, nessa Copa do Mundo, no meu modo de entender, não foi sorte, foi incompetência. Gênio da Copa, agora Gênio absurdo. Realmente muito bom de bola, né? O Messi é muito diferenciado. Você queria um craque desse no seu time ou não? Com certeza absoluta. O cara é muito bom, né? Vamos falar aqui, para terminar o programa, sobre isso aqui, ó. Vozinha, você sabe como surgiu o Vozinha, você sabe o nome do Vozinha, né? Não, o nome não. É Josimar, que foi dedicado a Josimar, né? Em 86, que o lateral que batia muito bem, fez um gol de fora da... Ele fez um gol da lateral, de longe, né? Um golaço. Teve muita gente que levou para a sala de aula para o goleiro era o Pat Jennings, que era um dos melhores goleiros da Irlanda, com um golaço que o Josimar fez. E aí o pai do Vozinha colocou o nome do Vozinha de Josimar. E aí o Josimar ficou doidinho, rapaz. Josimar foi lá conhecer ele, conhecer o pai dele, tudo. Pô, e o Josimar é jogador do Botafogo e da seleção brasileira. O Vozinha está aí com a camisa da seleção. Por que eu botei isso? Porque tem alguns clubes que têm interesse no Vozinha, que tem 40 anos. Um goleiro de 40 anos, é um goleiro experiente. E você pode observar que a maioria das seleções europeias, elas gostam muito do goleiro mais velho, que tem experiência. E o Vozinha é um goleiro que realmente fez muita diferença nessa Copa. Foi uma grande atração da Copa do Mundo, junto aí com o time dele, o Cabo Verde. Fale um pouquinho sobre isso. A Vozinha vem daquilo que acho que a FIFA tinha esse propósito, acho que conseguiu se cumprir, e o grande prova disso é a Vozinha, né? Porque o Cabo Verde, talvez, se não fosse 48 seleções, não estivesse na Copa do Mundo, né? E a FIFA queria essa inclusão, queria colocar todos os países, né, todos os continentes na Copa do Mundo. Isso. E aí a gente teve não só essa inclusão, mas teve uma grata surpresa e teve o prazer de ver uma seleção como o Cabo Verde, né, fazer o que fez, né, enfrentar a Argentina da forma que enfrentou. E nesse meio veio e apareceu o Vozinha, né, que é a sensação da Copa. A grande sensação da Copa não é Messi, não é o Mbappé, não é ninguém, é o Vozinha. O Messi é o gênio da Copa. Agora, em questão de sensação, de destaque, o cara saiu de quê? De poucos mil seguidores para 20 milhões. Foi. E não à toa, né? Tipo assim, eu vejo o jogo com a Espanha. E o pior é que ele, como goleiro, não era aquele goleiro profissionalmente. Ninguém conhecia. Porque ele trabalha de eletricista. Ele era eletricista, trabalhava para poder se manter. Sabia disso? Ele era eletricista. E o que acontece? Todo mundo, ele ganhou toda essa notoriedade, toda essa fama no jogo com a Espanha, né? Primeiro jogo. Mas para mim o melhor jogo dele foi contra a Argentina. Foi muito onde bom. Ele realmente fez intervenções. Aí, veja só o que é que acontece. Eu coloquei lá aqui com a camisa do Brasil, por quê?
Porque tem vários clubes que têm interesse no Vozinha, mas acontece o seguinte, se o Vozinha vier jogar no Brasil, eu digo a você que ele se arrependerá. Sabe por quê? Porque no Brasil, quando um goleiro leva gols, não é para levar gol. A maioria desses times tinha que fazer o seguinte, colocar uma parede como goleiro, porque o povo não aceita, porque eu vejo aqui direto as críticas que é em cima dos goleiros brasileiros. Levam uns gols difíceis e eles acham que é um gol fácil. Você vê, como você acabou de falar aí, que o Vozinha jogou muito bem contra a Argentina, mas aqueles gols que ele tomou contra o Uruguai já tinha gente falando. Quer dizer, o brasileiro não se conforma em perder. Qualquer coisa é falha de um goleiro. Então, se Vozinha vier jogar no Brasil, pode ser que ele seja um grande destaque e pode ser que também ele saia daqui decepcionado com o torcedor. Porque torcedor brasileiro é muito exigente. Eu não sei se você concorda. No caso dessa situação, né, eu digo sempre, até aqui no Amador, eu digo, existe duas situações, né, dentro do futebol no Brasil que nunca leva vantagem, que eu não seria goleiro e árbitro, porque o árbitro sempre vai ser ruim para algum dos times. Perdeu, o árbitro não presta. Quando o time perde, ou é o árbitro ou é o goleiro. Entendeu? Então, tipo assim, é cultura do brasileiro. Você vê que Copa de 50, o Barbosa, ele morreu crucificado, morreu com mar, e nunca foi perdoado pela falha no segundo gol do Uruguai, que deu o título ao Uruguai. Então, isso aí já explica o pré-julgamento e o preconceito, né, e a marcação que o brasileiro tem sobre essa posição. O Brasil é um dos países em que não aceita a derrota. Isso, e aí tem que achar culpados, e o culpado sempre vai partir, ou parte, né, do goleiro. Do goleiro ou do juiz. Isso. Vai procurar um dos dois. Agora, quanto ao destino do Vozinha, eu acho que ele mesmo não vai procurar o Brasil. Eu acho que ele já tem experiência suficiente para saber disso. Eu ouvi falar que talvez ele estava negociando com o time do Messi, né, de Miami lá dos Estados Unidos. Mas se ele realmente vier, eu acredito também que ele vai passar por algumas decepções. Vai porque o brasileiro não aceita perder. Se ele for jogar em um time bom aí e tal, e perder um jogo, ele levar um gol que dê para defender e tal, a torcida já começa a pegar no pé. É complicado o torcedor brasileiro. Bem, amigos, chegamos aqui ao finalzinho do programa. Agradeço muito a Vandelsa, agradeço a todos vocês, meus amigos, que esteve aí junto, né, assistindo o nosso programa, e que vocês que vão assistir ainda, muita gente aí vai assistir, depois que terminar aqui, tem muita gente que deixa para assistir depois, né, principalmente aí no sul do Brasil. Bom, muito obrigado, Vandelso, e em breve vamos fazer novos programas, se Deus quiser. Boa noite a todos aí, agradecer a toda a turma que vem assistindo, aqueles que vêm assistir, que aí colaborando, né, e contribuindo com esse trabalho. A gente faz aqui de todo o coração, faz com todo o empenho, procura fazer um trabalho simples, humilde, mas que venha a trazer um pouco de entretenimento aí para as pessoas. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado, amigos, e até a próxima. Fiquem todos com Deus.